O mundo está vivendo uma fase de violência como poucas outras na história recente. E o centro dessa turbulência é os Estados Unidos da América. Um jovem político foi morto no meio de um debate universitário lá. O nome dele era Charlie Kirk, um dos líderes do movimento conservador norte-americano. E o pior, foi no meio de uma pergunta sobre porte de armas que terminou em tiro. Dentro de casa, o povo norte-americano está cada vez mais dividido, radicalizado e hostil consigo mesmo. Liberais e conservadores já não conseguem mais dialogar entre si, nem buscar soluções coletivas. Eles se tratam como inimigos, como se o maior perigo para o futuro da nação estivesse dentro do país. É a narrativa do inimigo interno. Cada cidadão passa a ver o outro como uma ameaça que precisa ser eliminada. Isso cria um ambiente de ódio, violência e desconfiança generalizada. E é nesse ponto que eu queria fazer um alerta. O Brasil não pode, em hipótese alguma, importar essa crise para dentro do Brasil. Nós não temos nada a ganhar com a briga dos outros. Esse é o assunto do vídeo e você sabe como funciona o YouTube. Esse canal foi feito para falar a verdade sobre o que está acontecendo no mundo. E se você quiser saber como lidar com a crise no sistema internacional, então te inscreve, comenta e compartilha o vídeo. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Recentemente, um episódio chocou o país. A morte de Charlie Kirk, uma das vozes mais conhecidas do movimento conservador norte-americano, durante um evento universitário. O tema era porte de armas, mas o debate acabou em violência fatal, mostrando que a sociedade americana, e mesmo o espaço universitário, que deveria ser um espaço de discussão e de debate aberto, virou um espaço de ódio. Na mesma semana, um tiroteio numa escola do Colorado acabou em 3 feridos. Porém, isso não é um evento isolado. Só esse ano, dezenas de tiroteios aconteceram em escolas dos Estados Unidos. Locais que deveriam simbolizar futuro, aprendizado e convivência estão virando zona de guerra. Esses eventos não são fatos isolados, mas sim sintomas de algo maior. De uma sociedade que está em colapso, dividida em campos inimigos, armada até os dentes e que não confia nas próprias instituições. Cada lado vê o outro como uma ameaça existencial. E cada pessoa fica presa na tribo política, acumulando rancor e medo. Esse é o retrato de uma sociedade que não se vê mais como uma comunidade. E é justamente aí que mora o perigo de um colapso social irreversível. Agora vamos olhar para um dado para entender por que essa polarização é tão preocupante. Em 2017, a população americana tinha 393 milhões de armas em suas mãos, enquanto a população chinesa e indiana tinham de 50 a 70 milhões de armas em suas mãos, sendo que a população chinesa e a indiana é 5 vezes maior que a população norte-americana. E é por isso que o cenário nos Estados Unidos de violência política, de morte, é tão preocupante, porque isso pode facilmente virar uma guerra civil no país. No entanto, a crise americana ela não fica somente nas ruas. Ela escancara uma podridão que existe no topo da cadeia social. E por isso que a gente precisa também falar do caso Epstein. Quando a gente fala do caso de Jeffrey Epstein, a gente não está falando de um criminoso comum, mas sim de uma rede de exploração sexual envolvendo políticos influentes, empresários bilionários, artistas famosos e ex-presidentes dos Estados Unidos, incluindo uma amizade de longa data com o presidente Donald Trump. Gente que se apresentava como modelo de moralidade, como defensores da ordem e da família, mas que nos bastidores estavam envolvidos em escândalos com menores de idade. E o mais grave é o acobertamento. Até hoje muitos envolvidos estão em segredo, muitas testemunhas estão em silêncio e muitos fatos estão confusos. Quando se trata de proteger a elite norte-americana, a justiça fecha um olho. O escândalo está sendo abafado, tratado como uma exceção, mas na realidade ele demonstra como o sistema todo está comprometido. Esse contraste entre discurso público e prática privada gera indignação. A população comum percebe que existem 2 pesos e 2 medidas, um para ricos e poderosos e outro para o resto da sociedade. Essa percepção corrói a confiança, alimenta a revolta e aprofunda a crise de legitimidade das instituições do país. Enquanto isso, a situação econômica dos Estados Unidos se deteriora rapidamente. A desindustrialização que começou há algumas décadas, agora ela mostra todo o seu peso. As fábricas fecham, as cidades deixam de oferecer oportunidades e as pessoas acabam indo para empregos informais, cada vez mais mal pagos e cada vez com menos segurança. Com inflação, enquanto o custo de vida sobe, os salários ficam estagnados.
E isso faz com que um sonho que os Estados Unidos venderam de que as pessoas trabalhando podiam ganhar uma vida de qualidade acabou sendo uma mentira. Enquanto isso, a dívida pública e privada aumentam rapidamente. O governo não consegue arrecadar tudo que gasta e fica imprimindo moeda e títulos da dívida pública. As famílias estão endividadas na hipoteca e no cartão de crédito, pagando juros exorbitantes. E toda essa fragilidade norte-americana contrasta com o que está acontecendo do outro lado do mundo. E a Ásia, encabeçada pela China, está disparando. Enquanto os Estados Unidos fecham fábricas, a China inaugura parques industriais inteiros. Enquanto os Estados Unidos estão endividados, a China investe em inovação, novas tecnologias e inteligência artificial. Em poucas décadas, o centro de produção global mudou de lugar. Enquanto os Estados Unidos se fragmentam, a China constrói. E essa diferença não é agora apenas econômica, ela é civilizacional. Dado que internamente a sociedade americana está cada vez mais individualizada e atomizada, esse desafio externo só aumenta a crise interna. As pessoas nos Estados Unidos estão cada vez mais sozinhas, desconectadas, sem laços comunitários, sem perspectivas e sem propósitos. Esse vazio existencial se transforma num combustível para a polarização política, para a violência e para a alienação. É um ciclo vicioso que corrói a solidariedade social e a cooperação. Nesse contexto, a morte de Charlie Kirk já não parece um fato isolado, mas sim a escalada em direção a um conflito social. Ele revela uma sociedade profundamente marcada por um antagonismo que hoje virou quase um ódio mortal. Esse ódio mortal pode eventualmente vir a virar uma guerra civil, que seria melhor que não acontecesse para o mundo. E o sistema político norte-americano, ao invés de resolver o problema, só aprofunda ele. Governos republicanos ou governos democratas são todos reféns do lobby dos bilionários, das grandes corporações e até de governos estrangeiros. O cidadão médio norte-americano, ele olha para Washington e ele não se sente representado. Bem ao contrário, ele sente que os partidos políticos abandonaram ele. Enquanto isso, os Estados Unidos colocam mais de $1 trilhão em gastos militares, mantém arsenais nucleares colossais e age com cada vez mais agressividade no cenário internacional. O paradoxo é cruel. Enquanto o povo sofre, a máquina de guerra se fortalece. Diante desse quadro, a lição para o Brasil ela é urgente. A gente não pode ficar alienado como se nada tivesse acontecendo. O declínio dos Estados Unidos não é um detalhe distante. Ele é um terremoto que abala a ordem mundial. Se não entendermos a gravidade dessa crise, a gente pode ser arrastado por ela. A segunda lição é ainda mais importante. A gente não precisa importar os conflitos internos dos Estados Unidos aqui para o Brasil. A polarização, a guerra cultural, o ódio, eles não nos pertencem. Se o Brasil cair em narrativas estrangeiras, se nós nos dividirmos por bandeiras que não são nossas, nós vamos perder a oportunidade de ter um futuro. O caminho para o Brasil é ter um projeto nacional de desenvolvimento. Mas para isso a gente precisa olhar para a nossa alma, para a gente ver os nossos erros, para a gente pensar para nós sobre a nossa missão histórica e o que a gente precisa fazer para construir uma sociedade mais cooperativa, solidária e unificada. O povo brasileiro tem a capacidade de se reinventar para superar essa crise. A gente tem que ser a potência que a gente pode ser. Enquanto a crise nos Estados Unidos se aprofunda, a gente tem uma escolha. Ou a gente colapsa com a velha ordem, ou a gente constrói com nossas próprias mãos um novo sistema. E se você chegou até aqui, é porque você se importa com isso, assim como eu. Aqui nesse canal, a gente vai construir um Brasil do futuro com reflexão, porque despertar é o primeiro ato de revolução.